Nessa videoaula eu vou ensinar vocês como criar um menu de pergaminho no Flash. O resultado final é esse aqui, tá? Então vai estar o pergaminho aqui. Imagine que isso aqui fossem botões. E quando eu clico na parte de baixo, ele desliza para baixo. E quando está lá embaixo, eu clico, desliza para cima, tá? Vamos aqui fechar o nosso arquivo que já está pronto. E vamos fazer desde o início, então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir meu Photoshop, onde já tem essa imagem desse pergaminho que eu baixei na internet. Eu peguei só o rolo do pergaminho, bem essa parte de cima aqui, tá? O fundo que está atrás, eu criei. O que eu vou fazer nessa parte do Photoshop? Eu vou ensinar vocês como cuidar para que fique direitinho o pergaminho na hora de passar para o Flash, tá? Então a gente vai trabalhar ele antes no Photoshop. Então tá aqui o meu pergaminho que eu baixei na internet, que eu já recortei, inclusive, tá? Tive cuidado de recortar ele. Então a gente vai começar a trabalhar ele agora, tá? Vamos pegar esse pergaminho que está aqui, vou pegar a ferramenta de seleção e eu vou com a ferramenta de seleção selecionar só essa parte aqui de baixo, ó, assim, bem a pontinha, sem pegar essa parte mais escura ali, que é o detalhezinho da parte do pergaminho. Copiar, colar, tá lá, essa tirinha, e eu vou esticar ela agora. Então vou pegar a ferramenta Show Transform Controls e vou aumentar assim, ó, tá? Deixa eu aumentar. Ó, não tem perigo de ficar deformado, tá? Não se preocupem, tá? Ó, pode ser assim, tá? Só pra gente usar como embasamento, tá? Assim, vou deixar aqui, vou duplicar essa layer e vou girar. Ó, vou girar assim, ó. Tá? Deixa direitinho. Vou encaixar os dois aqui. Um pouco mais pra cima, assim. Vou juntar os dois e vou dar merge layers. Fiz. Por que eu girei? Tá? Ó. Porque o pergaminho vai estar assim, né? E quando eu colocar no menu, eu vou pegar ele, eu vou duplicar pra vocês verem. Eu vou colocar ele lá embaixo e eu vou girar. Então as partes têm que estar se encaixando. Ó. Essas bordas mais escuras têm que estar se encaixando. Mas é um detalhezinho até não muito importante. Vocês já vão entender por quê. Porque esse efeito que eu vou usar agora vai ser só bem para disfarçar. Tá? Então tá aqui. Vou esticar ele aqui um pouquinho. Esticar assim. Tá, pra cá. Dá ok. E vou aqui, vou botar overlay. Tá, nessa layer. Que eu acabei de fazer com as cópias. E vou botar o fio dela um pouco menor. Vou botar o fio em 70, aqui botei 80, mas vamos botar 70, 60, 70 é melhor, tá? Por quê? Porque eu quero aplicar esse efeito de overlay, ó, eu vou duplicar essa layer e vou aplicar esse efeito de overlay nos dois, ó, tanto no meu fundo como no meu rolo de pergaminho, para quê? Para equalizar as cores, tá? Vou botar uma mask aqui, então só para aplicar esse efeito de overlay nesse rolo de pergaminho e tá com efeito de overlay no pergaminho, naquele efeito de textura de pergaminho que eu já tinha feito lá antes, tá? E tá no mesmo tom, que é o que eu quero. Ó. Vou pegar agora só o pergaminho com a mask que eu criei, vou duplicar a layer, botar em nova e vou com a crop tool, vou pegar só o rolo do pergaminho, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu peguei mal. Deixa eu dar uma arrumada. Ó, eu vou pegar só o rolo do pergaminho. Assim. Um pouquinho mais. Tá, vou dar ok. Então, ó, deixa só o pergaminho. O rolo, desculpa, só o rolo do pergaminho. Vou em File, Save for Web and Devices. E vou salvar essa imagem como PNG. PNG 24, tá? PNG 24. Que é para ficar com fundo transparente. E vou colocar lá pergaminho underline topo. Por que PNG? Porque PNG é uma cor que o Flash trabalha muito bem com a transparência, tá? Então a gente usa, quando for transparência para ficar bem feito, usa PNG. Vamos para o fundo. O fundo vou desabilitar aqui as layers ali do pergaminho e vou fazer a mesma coisa. Vou deixar só o fundo daí sem o rolo.
e vou colocar lá fundo.jpg. Aqui é JPEG, tá? Porque não tem transparência. Vou salvar. Salvei. Tá? Então criei o dois. Criei o do fundo e o do topo. Vamos para o Flash. File, New, ActionScript 3. Abrir um novo arquivo. E vamos começar agora dentro do Flash. Primeira coisa, vamos trabalhar as layers. A primeira layer que eu vou colocar o nome vai ser a layer Actions. Tá? O Action. Vou botar mais uma layer, vou colocar menu. Aqui é onde vai ficar o meu pergaminho. Onde vai ficar esse pergaminho enrolado. Eu vou em File, Importa, Importo Stage. E eu vou botar dentro da minha stage agora o rolo de pergaminho. Ó, então eu vou lá, escolho aqui, ó, pergaminho topo.png. Tá? Vou abrir, tá lá, vou botar mais pra cá, ok? Vou pegar a ferramenta para transformar o tamanho, vou diminuir o tamanho. Vou botar, dando F8, transformar ela em Move Clip, pergaminho topo, tá? E vou diminuir depois, assim, ó. Transformei em Move Clip, com F8, diminuir o tamanho, tá? Vou copiar ela, Ctrl C, sim, criar uma nova layer, colocar ela embaixo e vou botar o nome dessa nova layer de menu, underline baixo, e vou, nessa nova layer eu vou colar o pergaminho que eu tinha copiado, ó, e vou girar ele agora, vou girar esse Move Clip que eu copiei de cima, assim. Transformei em Move Clip só para criar o efeito, tá? Vocês já vão entender depois. Ó, vai ficar assim, né? Mas eu já vou agora posicionar para poder ficar direitinho como a gente quer ficar, como a gente quer que fique, né? Ó, vou juntar eles aqui, ó, assim, porque ele vai começar fechado, né? Ele não vai começar aberto, assim, ó. Olha lá, ó. Tá? Assim. Vou lá nas minhas layers de novo, vou criar uma nova layer e vou chamar essa nova layer de Mask. Vou criar mais uma outra layer, vou colocar embaixo, vou chamar essa nova layer de Conteúdo e vou criar mais outra layer, vou botar embaixo e vou chamar ela de Fundo. Já vou entender tudo, tá? Então tem Action, Menu, Menu Baixo, Mask, Conteúdo e Fundo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a layer Mask, vou clicar com o botão direito e vou clicar em Mask, tá? Vou botar o fundo dentro dessa Mask, assim, ó. Então ela vai fazer um efeito máscara no conteúdo e no fundo, tá? E agora eu vou trabalhar essas layers. Com a layer fundo selecionada, eu vou colocar agora o meu fundo do pergaminho, aquele que eu já tinha criado. Então vamos lá. Vou pegar a ferramenta retângulo, vou tirar aqui o preenchimento externo, vou pegar uma cor bem berrante, pode ser, tanto faz a cor, vocês vão entender porquê. Vou fazer um quadrado, um retângulo, tá? Bem do tamanho dos pergaminhos. Tá? Vou clicar nele, assim, tá bom? Ó, tá ali a cor, né? Ele é um desenho em vetor, mas eu vou lá em File, Import, só que em vez de Import Stage, Import to Library. E vou selecionar o fundo.jpg, assim. Tá, então o que eu fiz? Eu importei para minha library aquele fundo que eu já tinha feito pergaminho. Tá lá, aqui, né? Vou selecionar esse retângulo que eu acabei de fazer, vou em Color e vou selecionar aqui Bitmap Fill. Vou selecionar o primeiro, tá? Notem que já está lá o efeito. Então, em vez de botar a cor amarela, eu coloquei o efeito do meu pergaminho como a cor, entre aspas, do meu pergaminho aqui. Legal, né? Então o retângulo agora está com o estilo do pergaminho. Vou fechar o fundo, deixar ele bloqueado. Vou na layer Mask e vou criar também um retângulo. Para quê? Para definir o efeito que vai se criar quando
para poder esconder e aparecer o fundo. Então tá. Escolher a ferramenta retângulo de novo, escolher uma cor bem berrante, pode ser um verde, um azul, vocês escolhem. Vou fazer assim, ó, bem pequenininho, ó, um retângulo, tá? Ó, deixa eu só aumentar. Esse retângulo pode ser maior, não se preocupem. Tudo que estiver nesse retângulo vai aparecer, que é o que eu quero com a mask, tá? É uma máscara que eu estou criando aqui. Então eu vou na layer 20, depois de criar esse retângulo, vou dar um F6 e vou na frame 40 e vou fazer o mesmo. Então F6 na 20 e na 40. Então eu copio o mesmo retângulo duas vezes, na 20 e na 40. E vou lá na layer fundo, lá no último 40 vou apertar F5 e na layer conteúdo também. Por quê? Porque tudo que tiver na layer 1 eu quero que apareça até o final. Eu quero que apareça sempre, tá? E na layer 20 da mask eu vou editar, assim, ó. Eu vou aumentar ela. Tá? Então aumentei. E vou na primeira, Create Shape Twin. E no Layer 20, na Frame 20, vou fazer o mesmo. Então, Create Shape Twin na 1 e na 20 também. Assim. Olha lá como é que tá ficando. Tá? Então, essa mask está definindo o que vai aparecer ao longo do efeito. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá para o menu baixo, que é a parte de baixo. Ou seja, é o botão que vai dar o restart, vai dar o start da coisa. Então eu vou lá no Properties e vou colocar no meu Move Clip, vou chamar ele de botão, tá? Então o pergaminho de baixo é um Move Clip que eu vou chamar ele de botão. Vou dar F6 na frame 20 e na frame 40, tá? Para manter a posição. E no do menu eu vou dar F5, tá? O menu vai ficar sempre igual, tá bom? Quem vai mudar é o de baixo só. Então, na frame 20 do de baixo, eu vou posicionando ele lá embaixo, ó, assim, ó, lá para baixo. Por quê? Eu estou criando um movimento de quando ele desce e quando ele sobe. Vocês já vão entender. Então, o que acontece? Vou no menu baixo, tá? Na frame 1 e vou Create Classic, em vez de Create Shape, né? E de novo na 20, Create Classic, Create Classic. Olha lá, desce e sobe. Que é bem o que a gente quer. Tá lá. Então, tá aqui. Agora ele é o botão. Tá bom? Vamos para as actions agora. Primeira layer. Primeiro frame. E vamos começar. Stop. Abre parênteses, fecha parênteses. Botão. Ponto. Add. Minúsculo. Event com E maiúsculo. Listener com L maiúsculo, assim, deixa eu tirar o mouse aqui, abrir parênteses, mouse event ponto mouse underline down, mouse down tudo maiúsculo e mouse event M maiúsculo E maiúsculo, vírgula efeito, fecha, ponto e vírgula. E agora vamos botar a função efeito que eu estou chamando. Então, function efeito, abre parênteses, event, só um pouquinho, event com maiúsculo, ó, event com E maiúsculo, dois pontos, mouse event, fecha parênteses, chave, if, abre parênteses, current frame, tá, current com C minúsculo e frame com maiúsculo, igual a 1, fecha parênteses, chave, abre chaves, go to and play, abre parênteses, 2, fecha parênteses, ponto e vírgula, assim. Depois fecha a chave e vamos para o outro if. If current frame igual 20, fecha o parênteses, abre chaves, vamos colocar lá, go to and play 21, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, eu coloquei no botão, no meu pergaminho de baixo, uma função de botão. Então quando eu clicar nele, ele vai descer, tá? Só que essa função depende do lugar onde estiver. Se tiver no frame 1, ele vai descer. Se ele tiver no frame 20, ele vai dar o go to and play 21, que é o efeito de subir para a posição normal. Entenderam?
Tá? Então, essa é a moral desse if. Se tiver no 1, é uma função. Se tiver no frame 20, ele vai fazer outra coisa. Tá bom? Vamos ver como é que ficou agora. Ah, só que antes aqui, ó, vamos lá no frame 20 da Actions e vamos colocar um stop. Tá? Tem que criar uma nova frame e botar stop no frame 20. Vamos ver como é que ficou. Clico aqui, tá lá. Clico aqui, tá lá. Só que não tem função de botãozinho de mouse, não tem a mãozinha de botão de link, né? A gente vai mudar isso agora. Então vamos lá para Action e vamos colocar assim, ó. Desce lá. Botão, ponto. Button, mode, igual, true, ponto, vírgula. Tá? Tá lá, ó, a mãozinha tá funcionando agora. Então tá que nem mãozinha de link, de internet. Tá? Isso é bom para facilitar para o usuário saber onde é que ele tá, o que funciona ou não, tá bom? Tá lá, então já tá meio que funcionando. Agora a gente vai fazer alguns ajustezinhos que faltam, né? Então o primeiro deles é o seguinte, ó. Eu vou criar efeito de recortes, de efeito de papel surrado, né? Que tem do pergaminho. Então, vou pegar a ferramenta laço e eu vou criar algumas imperfeições. Ó. Então, ó, assim, ó, vou passando e vou criando algumas entradas dentro aqui do pergaminho. Seleciono e deleto e do outro lado a mesma coisa. Ó, vou passando bem na manha, assim, ó, criando algum efeitinho. Bem no olho, não tem nada muito de expert, assim, nada de muito profissional mesmo. É bem para ser bem... Opa, eles não tá certo, só um pouquinho de novo. Selecionando aqui, vamos fazer uns dentes, tá? Isso é bem para criar aquele efeito de rasgado de pergaminho. Assim. Deleto. Tá lá. Tá? Olha lá como é que tá ficando. Tá. Só que tá faltando uma pequena sombra, ó. Tá destacando muito ainda. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vou na layer fundo, vou pegar essa figura do pergaminho do fundo, selecionar ele e vou transformar em Move Clip. Então vamos lá, F8, fundo, Move Clip. Ponto. Bem simples. E vou aplicar um filter nele. Então eu vou lá embaixo, vou escolher o Glow, vou escolher uma cor, vou escolher um marrom, pode ser esse aqui, e vou botar Inner Glow. Tá? Olha lá como é que fica, ó. Deixa eu dar um Ctrl Enter. Mas ficou muito forte, né? Vamos botar um pouco mais de blur para ficar um pouco mais realista. Então vamos botar um blur 10, tanto no Y quanto no X. De novo, tá lá, ficou bem melhor, ó. Olha lá que legal que fica. Tá? Então tá tudo programado, estamos só cuidando alguns detalhezinhos bobos. Tá? E vamos cuidar também esse negócio, ele tá meio deslocado, vamos só deixar ele mais direitinho, assim, vamos posicionar ele melhor um pouco. Só um pouco, aí, vamos botar mais pro lado aqui um pouquinho. Tá? Aqui dá uma pontinha que tava meio pra fora, olha lá. Agora ficou bem encaixadinho, ó. Tá? Assim. E vamos botar um fundo. O conteúdo, eu não vou ensinar como fazer os botões, porque já tem numa outra aula como fazer botões, né? Então vocês peguem de lá, mas depende do que vocês querem botar dentro, então cada um faz do jeito que quiser. Então vamos botar aqui, ó, vamos botar um texto, escolher um marrom, vamos botar um texto qualquer, ó, dentro da layer conteúdo, né? Que é para isso que serve a layer conteúdo, que estava até agora vazio. Então menu, contato, links, tá? Selecionar o texto aqui, vamos diminuir o tamanho um pouco, para ficar melhor de ver. E vamos botar o parágrafo, eu vou botar centralizado aqui, assim, e põe assim, olha lá, ó. Tá? Olha que bacana que ficou. Vou botar lá na primeira layer, nesse conteúdo, que não vai ter que começar a aparecer desde o início, só como tem a mask, ela esconde ele. Clico, tá lá, ó, tá lá. Olha que bacana. Tá bom? Então tá, pessoal, esse então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, cliquem em gostei. Se não tiverem inscritos, se inscrevam no meu canal. É isso então, até a próxima.